bom dia, saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que a partir de agora vai saber as principais novidades do Santos, aqui no canal do Baixada Esporte, com Guido Bortolomazzi, trazendo todas as informações desta quinta-feira, hoje, dia 10 de julho de 2025. Um ótimo dia para você, que você hoje tenha muita paz, muita luz e muitas felicidades, meu amigo. Bom, vamos falar desse Santos que joga hoje à noite contra a equipe da Desportiva Ferroviária, lá em Cariacica, no Espírito Santo. O estádio onde o Santos vai jogar é muito bonito, olha só. Esse estádio foi construído também para atender aos jogos da Copa do Mundo e tem capacidade para 21 mil torcedores, chega até a casa dos 23 mil, e o Santos, é lógico, que vai ter aí uma exibição muito boa, porque vai enfrentar uma equipe que não tem tanta força assim, é um jogo amistoso, mas foi mais para movimentar os jogadores e principalmente o Neymar, né, que agora precisa de ritmo de jogo, então acabaram até marcando esse compromisso aí, não só com o Neymar, mas com todo o elenco, mas especificamente com o próprio Neymar. Então, hoje, o técnico Kleber Xavier vai tentar expor esse time e aí já pensando no jogo contra o Flamengo na próxima quarta-feira na Vila Belmiro, às 20 horas. Jogo importante, né, na reabertura do Campeonato Brasileiro e o Santos aí buscando aí se firmar, sair da zona de rebaixamento, porque é bem provável que nesse final de semana o Santos volte para a zona de rebaixamento, porque ele não joga, né? E aqueles que estão lá embaixo vão jogar, e numa dessa o Santos pode voltar para a zona de rebaixamento com um jogo a menos, que é contra a equipe do Palmeiras. O time do Santos praticamente está definido. Vai com o Brazão, Escobar, Basso, Luan Pérez e Souza, Rincon, Zé Rafael, Neymar, Barreal, David Washington e Guilherme. A expectativa maior fica para o centroavante David Washington, que nos últimos treinamentos vem mostrando muita força, e é por isso que o técnico do Santos hoje está acreditando muito nele, dizendo até que ele evoluiu depois da chegada dele e por isso merece aí uma chance de novo no time titular. O Santos hoje não vai contar com o Rolenzer, né? Não é que ele não vai contar, o Rolenzer viajou, mas no time principal o Rolenzer fica no banco, porque, como eu disse, esse time já está sendo trabalhado para enfrentar o Flamengo e o Rolenzer, como recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora desse compromisso. Agora, muita gente deve estar se perguntando, né? Pô, por que não tem hoje o Igor Vinícius na lateral direita e nem o Ilharão, que nem viajou, né? O Ilharão acabou não viajando, ficou em Santos trabalhando, porque ele mesmo disse que está com um problema físico, então ele precisa melhorar a sua qualidade física para poder estrear. Os jogadores que embarcaram lá para Cariacica e que vão ficar à disposição do técnico são esses aí, ó. O João Paulo, Zé Ivaldo, João Basso Gil, João Schmidt, Rafael e a grande novidade, Robinho Júnior, que recebeu a camisa de número 7, agora estará, né, inscrito no Campeonato Brasileiro com a camisa 7, o mesmo número do seu pai, que era o Robinho, que estava também, jogava com a camisa de número 7. Thomas Rincon, Tiquinho Soares, Neymar, Guilherme Diógenes, Luan Pérez, Igor Vinícius, Diego Pituca, Barreal, Luizão. Agora começam os jogadores da base, hein? Vini Lira, que é o Lira, Escobar é o lateral, Rolenzer, o Souza da base, o Padula da base. Nós temos o David Washington, que também saiu da base, Bom Tempo da base, Gabriel Brazão e Luca Meireles também da base. Esses jogadores viajaram para o Espírito Santo e vão participar da partida frente à equipe da Desportiva Ferroviária. A grande novidade, sem dúvida nenhuma, foi a presença e a colocação do Robinho Júnior, que assinou o contrato com o Santos
até 2030, porque teve o assédio aí de alguns clubes, principalmente do Grêmio, que queria fazer uma ponte com o jogador, queria contratar para poder negociar ele para fora até na janela do ano que vem, mas a diretoria do Santos, sentindo que isso poderia acontecer com outros times fortes, né? Times que têm mais dinheiro, mais bala na agulha, aí a diretoria do Santos tratou de fazer esse contrato até 2030 e colocou uma multa contratual de 200 milhões de euros. Quer levar o Robinho? Paga 200 milhões de euros e leva o menino, né? Agora vamos ver como é que vai fazer, né, a diretoria do Santos, né, para segurar também não só ele e outros jogadores que subiram da base. Pô, falando em base, falando em jogadores que estão aí no mercado, né? Hoje abre-se a janela oficial das transferências internacionais e é lógico que o Santos deve receber aí algumas propostas, principalmente para o JP Sherman, jogador que já foi sondado por alguns clubes, mas agora oficialmente pintou uma possibilidade dele ir jogar em Portugal, no Benfica. O Benfica tem interesse em contratar o Sherman e o Santos tem interesse de fazer essa negociação, porque o Santos está devendo do Roleiser, né? O Santos comprou o Roleiser e ainda não pagou, tem uma dívida com o Benfica, e numa dessa, o Sherman entra na parada e aí vai abater a dívida do jogador Roleiser. E olha, se a diretoria do Benfica fizer uma proposta boa que a gente pensa assim, quanto é essa proposta? 8 milhões? 10 milhões de euros? Quanto vale hoje o JP Sherman? A diretoria vai ter que analisar, né, o potencial desse garoto de apenas 19 anos de idade para poder negociá-lo com o futebol estrangeiro. Se bem que quando o Santos vende esses jogadores assim, fica com uma porcentagem para no futuro também, numa venda futura, ganhar um dinheirinho, como aconteceu com o Marcos Leonardo, né, com o Jair, jogadores que saíram daqui e o Santos acabou tendo aí uma porcentagem na venda no futuro. E com o JP Sherman deve acontecer a mesma coisa. Bom, ontem, antes do embarque da delegação, o técnico Kleber Xavier falou a respeito desse amistoso. Qual é a importância do Santos jogar essa partida? Vamos ouvir. Qual a importância desse amistoso agora como final da preparação para o reinício do Campeonato Brasileiro? É muito importante, a gente ficou sem o jogo do Palmeiras, né? Então, para não ter um tempo muito prolongado, encontramos um bom adversário, a Desportiva Ferroviária, né, que vai nos receber lá em Cariacica, e vamos fazer um jogo de preparação. Pretendo usar duas equipes, a equipe principal e a equipe que pode ter como objetivo o crescimento de alguns atletas no grupo. E agora esse período que a gente teve de parada para o Santos foi benéfico, né? Você teve toda uma reorganização do clube técnico, de preparação física. É importante o equilíbrio físico principalmente e ajustes táticos, na parte defensiva um pouco menos, na parte ofensiva um pouco mais, algumas conexões, alguns movimentos de profundidade, alguns movimentos de posse, trabalhos para a gente buscar ser mais criativo e mais efetivo nos jogos. Agora, para terminar o jogo, nós vamos ter uma presença ilustre, né? O Neymar. Isso muda tudo para a presença do pessoal lá no Espírito Santo. A importância do Neymar para nós dentro da equipe é grande, e para o torcedor brasileiro, para o torcedor, até torcedor do mundo, né? É importante pela grandeza do atleta. Tá aí, então, a palavra do técnico Kleber Xavier. Bom, o jogo de hoje será transmitido pelo canal do YouTube, pelo canal Gold, pela Sport TV e também pelo Premier. Quer dizer, hoje o torcedor do Santos vai ter a oportunidade de acompanhar esse amistoso com o Santos e a equipe da Desportiva Ferroviária. Uma boa, o Santos vai ganhar uma grana em cima disso, né? Porque a transmissão vai dar uma graninha para o Santos, as emissoras de TV, e também, né, a arrecadação que acontecer lá, o Santos também vai ter uma porcentagem. Bom, como eu disse, em termos de contratações e saída de jogadores, outro jogador que está sendo mirado aí por alguns times é o goleiro João Paulo, hein? Porque a gente sempre fala, quando há fumaça, há fogo, né?
tivemos duas propostas para tirar o João Paulo. O Juventude e o Sport. O João Paulo não quis nem saber. Nem o empresário dele, nem o Santos. Não quis nem conversar. Por quê? Porque pode aparecer um negócio diferente para o João Paulo. Pode aparecer um time da primeira divisão para contratar o João Paulo. E é por isso que o Santos está na moita agora. O João Paulo disse que não tem interesse nenhum de sair, que ele quer ficar no Santos, que o Santos foi a cria dele, então ele pretende ficar no time da Vila, mesmo sabendo que vai ficar no banco, mesmo sabendo que o Gabriel Brazão agora renovou seu contrato por mais 2 anos com uma multa maior ainda, e ele não vai ser negociado. Então, o João Paulo vai ficar no banco. E ele falou, eu só saio daqui se vier uma bela proposta, né, e o Santos também ganhar uma boa grana. Aí sim, ele vai poder sair. Por isso, a gente vai ver agora o que vai acontecer com relação ao João Paulo. Muito se falou também com relação à contratação do Mike, né? A diretoria do Santos está aguardando a definição do jogador. Mesmo porque foi feita uma proposta para ele jogar no Santos dos mesmos moldes que ele vem com o atuando no Palmeiras. O salário dele, o Santos ofereceu um salário de 450 mil para ele ficar e vir jogar na Vila, só que ele ganha 800 pau no Palmeiras. E aí ele falou, não, tudo bem, aumenta o meu salário, passa para 800, eu jogo. Só que a diretoria do Santos entende que é muito alto para um jogador, né, do nível do Mike. 800 mil reais por mês de salário, o Palmeiras tem condições de pagar, o Santos não. Então a situação está meio embaçada com relação ao lateral direito Mike. O próprio Alexandre Matos está tentando, né, convencer o jogador de uma diminuição salarial e ele vir jogar no Santos. Agora resta saber se não tem outra equipe interessada e com condições de pagar esse valor. Se tiver, o Santos não vai contratar o jogador. Outro detalhe importante é com relação ao Ganso, né? Muita gente está falando que o Ganso brigou com o Renato Gaúcho, vai sair do Fluminense e que o Santos teria interesse em contratá-lo. Até agora, só especulação. Como especulação com relação ao Romarinho, que é outro jogador que entrou na pauta da mídia, não tem absolutamente nada, e até esse exato momento, como disse Alexandre Matos, o Santos não vai fazer loucuras para reforçar o time. Primeiro vai ver como é que se comportam os jogadores que subiram da base para depois tentar uma contratação, caso seja necessário. É isso que está acontecendo hoje no time da Vila. Meus amigos, olha, ao meio-dia tem o Baixada Esporte, primeira edição, às 19 horas hoje. Mesmo o jogo do Santos sendo às 20 horas, nós vamos fazer o Baixada Esporte, segunda edição. E eu quero vocês conosco participando. Não esquece de dar o like, participar também do link Jogo de Ouro. Está aí, ó, na tela para você. É só você entrar lá e fazer a sua aposta e ver como é legal o link que nós temos aí à disposição dos nossos internautas, porque a gente sabe como é importante você também participar com a gente nesse site do Jogo de Ouro, que tem como o garoto propaganda o nosso querido Vanderlei Luxemburgo, o professor, Jogo de Ouro, e ele está sempre aí com a gente apostando. Então, ó, o link é esse daí, é só entrar lá, dá uma olhada, você vai ver como é legal o site do jogodeouro.bet.br. Beleza? Beleza pura? Obrigado, meu amigo, pela audiência. Fiquem com Deus. E daqui a pouco tem Baixada Esporte, primeira edição e segunda edição também. Um ótimo dia. Até logo mais. Tchau. Arquibancada vibrando, adrenalina.